Bom dia, Saravá Umbanda, Axé, Mojubá, na sexta-feira, dia 11 de agosto. Agora são 10h35 e estamos dando início a mais uma edição do Umbanda EAD ao vivo, aqui pela fanpage do Umbanda EAD. E o tema hoje é livre. Nós sempre tem muitas questões, muitas perguntas fora dos assuntos que a gente estabelece na rotina das atividades do ao vivo. E decidimos que hoje vamos deixar aberto para que você que nos acompanha, está aí participando, lance questões que estão aí te incomodando, né? Precisando de um esclarecimento à luz da Umbanda como nós a entendemos. Então vamos falar aqui de vários assuntos e seja o que Deus quiser, né? Importante é que tenhamos uma tranquilidade de entender que não é possível responder a tudo, né? Vou ver o que está acontecendo e vamos desenvolvendo. Houve uma pergunta que lançaram aqui no blog, se eu não me engano, perguntaram se os guias de Umbanda podem reencarnar. A pergunta mais corretamente seria: os guias de Umbanda reencarnariam, né? Poder, tudo pode, né? Porque o reencarne tem um procedimento de decisão de uma alta cúpula de mentores que decide sugerir muitas vezes quando você deve reencarnar ou não, enfim. E aí tudo é possível nesse sentido. Agora, quem são as entidades de Umbanda, né? Vamos falar das entidades à direita, né? Caboclo, Preto Velho, Baiano e etc. Em sua maioria são espíritos que já são mestres da luz, já atingiram um nível de consciência e de experiência na materialidade em que já romperam com a necessidade kármica do reencarne. Eles já não precisariam mesmo voltar, a não ser que venham por uma decisão missionária, a uma organização astral, vamos lá e ajudar aquela galera, aqueles seres humaninhos lá que não conseguem sair do lamaçal que eles vivem criando e se aprisionando. Então, quando nós falamos em Caboclo Preto Velho, por exemplo, são espíritos que estão num nível hierárquico muito avançado e não faria o menor sentido eles reencarnarem, a não ser por uma questão missionária. E aí mostra o quanto são espíritos iluminados. Porque a pergunta não está clara nesse sentido. Karmicamente, esses espíritos precisam reencarnar? Então, karmicamente, eles já não precisariam reencarnar. Vão reencarnar já por uma decisão consciente. Então, é importante compreender isso, né, os trâmites. Agora, espíritos na hierarquia de boiadeiro, de malandro, de ciganos, estes, né, marinheiro, esses estão sujeitos ao reencarne karmicamente falando. Eles são espíritos esclarecidos, muito bem preparados, vêm na condição de guias, mas ainda é possível que exista uma necessidade na sua formação mais profunda da consciência para vir reencarnar e viver a experiência na matéria. De forma geral, eles estão muito esclarecidos. Eles podem dar continuidade ao seu processo evolutivo, como o fazem do plano espiritual. Já Exu, à esquerda, né, Exu, Pombagira, eles estão numa condição, normalmente, porque o que levou eles a ficarem presos nas trevas e aí, ao invés de reencarnar para depurar a sua situação kármica, eles assumem um posto, né, hierárquico de Exu e aí passam a agir como agentes da lei, da luz nas trevas. Esse já é um processo de retorno kármico, né, de resolução kármica que eles começam a fazer a partir do plano espiritual. Com isso, e conversando com esses mestres da luz, a gente percebe que a reencarnação não é uma feira livre, né? Não é bicho solto, existe e ninguém fala sobre isso. Mas o que entendemos é que existe sim um limite para tudo nessa vida. Ou seja, a tolerância da lei também tem limite.
Se você insiste reiteradas vezes em reencarnar e ser um lambão, fanfarrão, e pôr tudo a perder, chega uma hora que você perde a oportunidade do reencarne como uma escola. E aí você tem que começar a despertar a lucidez, se desenvolver como um ser humano, ascender espiritualmente, já pelo plano espiritual, perdendo a graça que é vir na matéria, a graça divina, a grande bênção que é existir na matéria. Chega uma hora que essa oportunidade lhe é negada. E é o que nós entendemos ao consultar, ouvir os senhores Exus, que contam o seu processo de queda, né, de purgação, até então despertar para um processo de redenção. Falando em redenção, tem um maravilhoso livro, né, para a comunidade umbandista, que é A Redenção, Ascensão, Queda e Redenção do Espírito Humano, que conta a história do Senhor Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, e que o autor é o Rodrigo Queiroz, eu mesmo que vos falo aqui. Foi lançado em 2008 esse livro. Na época não havia tanta facilidade midiática como a gente tem hoje, com a internet e tudo mais, mas é um livro que está aí disponível, tem super promoção aí na Madras, na Terra Mística, e você pode adquirir e vai entender esse processo de um espírito que mesmo numa posição de ascendência, ele vem na matéria por uma missão, e em missão ele passa por uma experiência de dificuldade emocional e sofre uma queda. E nessa queda ele vai ter o processo de purgação para depois abrir a consciência e buscar a redenção e ficar na condição de Exu, e não mais como o mestre da luz que um dia foi. Isso é algo que vai acontecer no futuro secular desse espírito. Vale a pena a leitura, recomendo fortemente, obviamente, né? Mas é bem bacana mesmo, assim, para entender essa questão, né? Vamos lá, então? Estamos abertos para as perguntas. Eu quero pedir para que você compartilhe. Estamos em 140 ser humaninhos nos dando a graça da audiência, então justifica-se ter aí no mínimo agora, né, nessa transição da vinheta, umas 50 compartilhamentos. É isso que a gente pede. Faz sentido o que estamos fazendo aqui? Isso é bom? Te representa? Você gosta? Então compartilhe. Valeu, vamos lá e vamos ver as perguntas. Você vai voltar. Cadê esse? Vamos voltar? Vamos voltar. Fica legal? Não fica legal, né? Esteticamente. Tá bom. Oi? Estamos ao vivo já, hein? Estamos ao vivo já, hein? Ó. Voltando, vamos ver aqui as perguntas. Que bom, né? Muitos compartilhamentos. Forçar Juliana Mateus. Forçar as entidades de Umbanda a evoluir a ponto de guias kardecistas é bom, tirando os elementos fundamentados, bebidas, fumos. Daqui a tempos estarão tirando guias de conta. Juliana, me parece que a sua pergunta é uma ironia afirmativa, né? Então, mas eu entendo o que você quer dizer. Primeiro, precisamos organizar que o espiritismo é um segmento, Umbanda é outro, não se mistura, não são as mesmas coisas, não se comparam. Então é o retrato da ignorância quando alguém fala assim: os guias que vão na mesa kardecista, vão nas sessões kardecistas. Esse kardecista é um termo pejorativo para designar o espiritismo. E eles lá não precisam disso, não precisam daquilo, não precisam daquilo, e são melhores que esses de Umbanda, de terreiro, quem fala isso não sabe absolutamente nada do que está falando. É um ignorante e beira o idiota, porque ele se fecha no seu mundinho particular e ignora tudo à sua volta. A Umbanda não é uma religião de doutrina. Para você vir conversar e alertar
as pessoas sobre comportamento moral, ela não precisa mesmo de erva de poder, bebida de poder, fogo, magia, mironga, não precisa disso. Ela simplesmente vem e fala o que tem que ser dito. É o que acontece nas sessões espíritas. Para esse objetivo, tudo que ali acontece daquele jeito é tudo que precisa. Para a gira de Umbanda, não. Umbanda é uma religião que lida com isso e também com magia, com confronto energético, com resgate de espírito. Aí você tem os elementos de poder. As entidades de Umbanda não são viciadas, não são apegadas à matéria. Quem fala isso, quem pensa isso, quem imagina isso é um idiota, não sabe o que está falando. Não busca a menor informação, não tem o menor estudo. É um ignorante, então não pode falar. O fumo é erva de poder, o tabaco é erva de poder na mão das entidades preparadas para isso e de médios preparados para isso. O elemento etílico é a mesma coisa, bebida de poder, isso tudo é magia. Então é outro assunto e não tem nada a ver com evolução. Aí eu posso fazer um paralelo. Espíritos conscientes e experimentados na magia são espíritos que estão muito além do blá blá blá. Não é? É isso. Então, quando tira isso, tira aquilo, é sempre o retrato da ignorância. Né? A gente tem que tirar do terreiro de Umbanda a fantasia. Tem que tirar o achismo. Tem que tirar a maneira de conduzir o terreiro, as giras, a Umbanda de uma forma fantasiosa. É isso que tem que tirar do terreiro. As pessoas falando o que imagina e que não tem o menor sentido. Não fala nada com nada. É isso. Guto Silva, bom dia. Queria saber qual a sua opinião sobre alguns canais no YouTube que tem como objetivo fazer diálogo com as entidades. Por favor, obrigado. Guto, você está falando do Jefferson Viscardi, do diálogo com os espíritos. É importante vir aqui e dar nome às coisas. Eu não fico aqui com esse tititi, essa embromação de todo mundo sabe do que está falando, mas não fala na verdade o que está falando. Eu já falei para o Jefferson, já falei publicamente, eu não gosto. Eu acho que não faz o menor sentido. É esteticamente feio, não há coesão. Então você vê cada espírito fala do mesmo assunto de uma maneira completamente diferente, e aí a gente perde fundamentação, a gente perde verdade, porque o que está falando ali é a maioria das vezes é o médium falando. É o que o médium acha, imagina, pensa, o que sabe. E aí você sujeita os espíritos, o nome das entidades, a falar uma coisa que, não era bem aquilo que gostaria de ter dito. É o que eu vejo, é o que eu percebo, e aquilo que se retrata ali. Então, o Jefferson é um guerreiro que faz um trabalho que ele acredita, tem um empenho invejável, né? A determinação dele, a maneira como ele conduz isso, é a verdade e a crença dele. Então, ok, eu não gosto desse trabalho. Eu acho um desserviço. Entidades, elas não precisam incorporar para dar entrevista. Quem pode dar entrevista são os seus próprios médiuns inspirados, trazendo tudo que aprende junto com as entidades. Então tem um monte de coisas aí complicadas. Aí você vai ver, né, o Merlin, né, incorporado, você vai ver essas bobagens, porque você vê uma lenda incorporada, né, não existiu, né, não é uma verdade. Aí ontem eu vi um vídeo do Robson Pinheiro, incorporado de Inácio, e falando que Star Wars, que as ficções do Verne, é tudo psicografia, que eles não sabiam que estavam psicografando, que é tudo uma verdade, uma revelação. E é isso que eu estou falando. O perigo que é esse limiar entre a esquizofrenia, a fantasia e a realidade espiritual. É isso. Vamos lá então, gente? Léo Massone. E Exus e Pombagiras também estão sujeitos ao reencarno? Eu já falei, né? Vamos lá. Tem alguém aí, gente, para falar? Que aqui perdeu, tem que atualizar aqui. Se você subir não vai aparecer, clica aí.
Oi? A gente quer que fale sobre Logunã um pouco, porque hoje é dia de Logunã. Hoje é dia de Logunã? Obrigado. Olha o tempo. Milena Fonseca, meu pai é dirigente no centro de Umbanda aqui em Aranguari, não temos mestres com faculdade de evidência, porém notamos que alguns mestres dizem incorporar com a babá do terreiro que desencarnou há 3 anos. O que fazer? Nossa, quem que é que mandou essa pergunta? Milena Fonseca. Deixa eu tentar achar, porque isso é bom, hein? A Milena Fonseca. Rodrigo. Meu pai é dirigente de um centro de Umbanda aqui em Araguari, Minas Gerais, e não temos médiuns com faculdade de evidência. Porém, notamos que alguns mestres dizem incorporar com a babá do terreiro que desencarnou há 3 anos. O que fazer? Chamar a pessoa no canto e dar uma esclarecida. Primeiro, é extremamente remoto a possibilidade de um espírito tão recentemente desencarnado ter autorização de retornar e fazer comunicação. Imagine só que demora um bom tempo para esses ajustes acontecerem e se é que esse espírito vai ter condição para esse retorno. Tem família envolvida, tem muita coisa. Então, por exemplo, a babá tem que incorporar, dar a senha do banco, né? Contar algum segredo que só ela e alguém que está vivo sabe. Tem que fazer essas perguntas. Falar, é mesmo? É você? Então, por favor, fala agora o número do seu RG, seu CPF, o dia que você nasceu, o horário que você nasceu, que está aqui no documento. Eu quero agora isso daí. Sabe, é por aí. Porque isso é uma fantasia. Eu lembro, quando o Chico Xavier desencarnou, eu frequentava um terreiro e um médium do meu lado incorporou o Chico Xavier para agradecer as orações. As orações, eu vim agradecer as orações, eu estou bem. Né? É isso que eu estou falando, as pessoas se acham muito centro do universo. Né? Não é, eu falo categoricamente, não é ela, é uma fantasia, um animismo, uma mistificação. Essa pessoa precisa ser orientada e afastada da corrente mediúnica, porque se ela faz isso, ela pode estar fazendo com tudo o resto. Perigosíssimo, viu, Milena? Desculpa, às vezes eu sei que esse pragmatismo assusta e pode parecer uma arrogância, talvez seja mesmo. No entanto, no mínimo pare para pensar. Pediram para falar sobre Logunã. O que dizer de Logunã, né? São tantas coisas, né? Hoje eu recomendo que leia o blog, umbandad.blog.br, tá lá. Essa semana já saiu algumas coisas sobre Logunã e hoje saindo um texto fresco, né? Então tá lá, né? Quer estudar Logunã? As nossas homenagens estão lá em texto lá. A Júlia preparou um material para vocês lá, tá bom? Coloca aí o link, gente. Qual o campo de atuação dos boiadeiros, baianos, marinheiros e caboclos? Qual orixá que rege cada linha? Suas respectivas cores de velas? Há ligações desses guias também com a linha da esquerda? Qual pedra poderia ser utilizada para as linhas acima? Quais ervas? Geralmente há muitas perguntas sobre esquerda e vejo que essas linhas acabam esquecidas. Jorge, obrigado pela participação. Quando começa a entidades na Umbanda? Dezembro? 7 de dezembro. Dezembro vai ter o estudo Entidades de Umbanda, é lá. Perfeito. Desculpa, se colocar assim, parece que você está querendo um curso em 5 minutos. Né? Não é você assim. Não quer isso, subindo, né? Agora, quanto a falar que a linha da esquerda é negligenciada, não é verdade. Essa semana falamos aqui sobre tranca-ruas, Exu no terreiro, falamos bastante coisa. Rodrigo, fala sobre sacerdócio, sobre a inclinação de ter um cargo espiritual e assumir isso ou não. Fabi Flor. Já é o link pro programa. Legal. É o seguinte, Fabi, quero aproveitar a sua pergunta e anunciar aqui que em breve vamos dar início a uma nova série do Umbanda ED que chama Abuso de Poder. Uma série de 4 episódios que nós vamos tratar sobre o lado negro, né, dos terreiros e que a gente chama de abuso de poder. Médium sobre Cambone, Cambone sobre visitantes, sacerdotes sobre todos e essas coisas aí. Bom, o sacerdócio na Umbanda é importante mesmo a discussão, porque existe hoje em dia algumas
questões bem confusas. Existem estudos, cursos, né, preparatórios para o sacerdócio. No entanto, a Umbanda é uma religião que o sacerdócio reconhecido legitimamente, ele é uma investidura trazida pelo astral. Ninguém encarnado pode estabelecer investidura sacerdotal em ninguém. Não é como no Vaticano, na Igreja Católica, você vai lá, você faz um seminário, você faz os estudos preparatórios, vem o seu superior, vem um bispo e te abençoa e te dá o cargo, a investidura de padre, né? Por exemplo, você passa a ser um sacerdote legítimo daquele segmento religioso reconhecido por Deus, né? Então, na Umbanda, essa investidura é uma revelação do astral. No entanto, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas completamente despreparadas, muito jovens, de repente ela se dá a investidura. Então, como é muito solto isso, é complicado. Existe uma diferença entre vocação sacerdotal e vontade de ser sacerdote, né? E aí a gente precisa pensar, eu discuto isso muito com amigos sacerdotes, a gente conversa muito sobre isso, e uma das minhas preocupações, eu costumo colocar isso mesmo, sobre o que ocorre com aqueles que simplesmente quer ser sacerdote, ele teve um problema no terreiro de origem, então ele decide que vai abrir o terreiro dele para ele não ter mais problema, e ele não tem o menor preparo. Ele não tem preparo emocional, psíquico, instrucional, é isso, e espiritual. E como identifica isso? Então alguém muito mais experiente pode identificar isso. Então, se por um lado você precisa da investidura espiritual, que é o guia-chefe dessa coroa, fala assim, ó, eu quero terreiro. Entre a entidade-chefe decidir que quer um terreiro e o terreiro existir, existe uma distância que esse indivíduo com maturidade deveria entender. Então tá, o objetivo é ter um terreiro, meu caboclo, meu preto velho, meu baiano, o que quer que seja. Então eu vou me preparar. Aí ele vai fazer um estudo preparatório, vai fazer uma formação teológica, vai fazer uma formação sacerdotal e vai com o tempo sentindo se ele é mesmo vocacionado a isso. A Umbanda é uma religião que, essencialmente, a sua multiplicação não tem herança, né? Ou seja, as pessoas não vão sendo preparadas e os terreiros vão surgindo, tendo uma conexão de origem, né? Qual é o seu terreiro de origem, Pai de Santo? É porque a forma como ela ainda é imatura, a forma como ela é recente, vai surgindo muito de dentro para fora dos indivíduos. Se você fala assim, Rodrigo, mas a maioria dos sacerdotes, dos grandes sacerdotes, é esse o processo. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Porque num tempo mais antigo, a vocação era muito forte. No tempo mais de Facebook, a vocação parece não estar muito clara para as pessoas. Num tempo em que as pessoas acham que vai ler livro, que vai fazer curso, que vai ver YouTube e vai aprender a religião e vai poder ser um sacerdote da religião, aí há uma coisa muito distante entre aprender e ser ela. Entre aprender, ser ela e ser um multiplicador dela, há uma distância. Então, no fim, eu não respondi, porque é uma questão hoje nebulosa para nós. Eu entendo que é preciso ter vocação espiritual e revelado, confirmado por mais um sacerdote acima desse indivíduo. E esse indivíduo tem que passar por um processo longo de estudo, formação, preparação e estruturação para vir a estar à frente de um terreiro. Maturação. Para mim, fora cursos, estudos e tudo mais, a maturação do indivíduo ativamente para assumir um terreiro é no mínimo 7 anos. Junto com outro sacerdote, como um pai pequeno que falava antigamente, junto lá na frente de um terreiro, no mínimo, para ele poder abrir um terreiro com eficiência, com legitimidade. É o meu olhar. É o meu olhar. Curso nenhum dá investidura a ninguém.
levar o terreiro. Quem dá a investidura é o guia da pessoa que vai falar, não, você não vai ter essa oportunidade de ficar tantos anos ao lado de alguém, então eu assumo a bronca. É isso, aí ok. É o que aconteceu comigo, né? Então, aconteceu assim comigo, mas eu sei como foi doloroso esse processo. Gostaria eu de ter tido uma origem no terreiro bem estruturado, que pudesse me estruturar, me preparar para vir a liderar um terreiro mais adiante. Não tive essa oportunidade, como muitos não têm. Está bem? Bom, quero dar um aviso para vocês todos, todo mundo que curte Umbanda ED, eu sei que a grande parte que curte aqui Umbanda ED curte também Umbanda Eu Curto, né? A fanpage, o trabalho incrível do Daniel e do Alexandre, que começaram com a fanpage Umbanda Eu Curto em 2011, em 2013 surgiu o site, e hoje, agora essa semana, lançaram a nova marca e o novo site voltado, dedicado a ter uma boa experiência a quem usa mobile, tablet, celulares e tudo mais. Um abraço ao Dani, ao pessoal do Umbanda Eu Curto. Entre lá depois da live, não agora, é umbandeucurto.com.br, confira as novidades. Em tempo, estamos dando início hoje à prorrogação para quem esqueceu de se matricular no estudo Tranca-Ruas, o Senhor dos Caminhos, Rituais e Oferendas. Ainda dá tempo, vai lá, umbandaead.com.br e faça sua inscrição, tem lá as informações sobre Tranca-Ruas, o curso. Estamos disponibilizando hoje, para sua degustação, um e-book de uma atividade de abertura de caminhos com Tranca-Ruas. Já está, Natália? Aí a Natália vai colocar aí lá no post lá em cima o link para você baixar o e-book e ver se vale a pena estudar com nós, se faz algum sentido. Tá bem? Então é isso. Vamos para nossa vinheta e eu já volto aqui respondendo mais questões. Ficou bom o ar-condicionado. Bom, pessoal, voltando aqui, vamos ver as questões que não querem calar. Bom dia, Rodrigo. Entidades de herança, o que acontece? Não acontece. Não existe entidade de herança. Que coisa que criaram, né? Isso é coisa das antigas mesmo, não. Ninguém herda entidade de ninguém. Tá bem? É preciso olhar isso com critério mesmo. Vamos lá. No terreiro, quando os médios desencadeamento, é possível que os guias que trabalham com eles continuem incorporados em outros e mantendo trabalho? Não entendi, Janice. Luiz Teves pergunta: existe diferença entre guia e entidade de trabalho? E, aproveitando, alguns textos falam sobre entidades de trabalho que têm menor grau de evolução que o médium. Como se dá isso? É possível? Não se dá, né? Por exemplo, quando se fala de evolução, a gente está falando de uma estrutura da alma. O indivíduo que está encarnado, independente se o nível evolutivo dele é maior, fosse mensurar isso, é maior que de uma entidade que está como guia dele, não importa nesse momento da encarnação, porque a encarnação é o limitador dele. Ele não tem essa consciência. A entidade que está ali como guia dele tem uma consciência mais ampla, mais panorâmica da realidade espiritual, e por isso está ali dando apoio a ele. Essa mania, essa neura espírita de ficar comparando evolução, isso, evolução, aquilo, é mais evoluído, menos evoluído, é uma bobagem. Ninguém sabe direito falar de evolução. Vamos falar de evolução? Eu volto outro dia para falar de evolução, porque evolução é um assunto pesado para nós. Assunto muito sério.
muito se fala de evolução. Ah, fulano é evoluído, ele não fala palavrão. Não sabe nada de evolução. Né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já peço desculpa por mandar tantas perguntas. Então tá bom, Lu, não vou ler mais. O que você quer que eu leia aí, Pedro? Vamos pro basicão? Vamos pro basicão. Rademar de Sá, perdoe minha ignorância, mas existe de fato médios que não se recordam de nada do que acontece quando estão incorporados? Boa! Rademar? Rademar. Boa, Rademar. E é isso, né? Existe... A pergunta do Rademar se resume no seguinte. Existe médium inconsciente? O que nós sabemos é que, muito antigamente, lá nos primórdios da Umbanda, particularmente, existia muito um médium inconsciente. O que é o médium inconsciente? É aquele que no transe mediúnico ele sofre um adormecimento. Existem algumas coisas que podem acontecer com esse indivíduo nessa hora. O espírito dele é suspendido e outro assume. O espírito dele é adormecido ou simplesmente o fluxo de informação é tão rápido que ele realmente não vai conseguir lembrar nada, não tem nenhuma menor lembrança. É uma questão muito técnica e que não é difícil de entender. A pergunta mais tarde é: qual é a eficiência de uma mediunidade inconsciente? Nenhuma. Porque o médium não tem a oportunidade de aprendizado e a entidade, mesmo com o médium inconsciente, ele tem uma limitação com a bagagem do médium também. Nem tudo ele consegue. Tem uma estrutura cerebral para ele respeitar. Não é materialização de espírito. Se o espírito se materializasse aqui, é tudo por conta e cargo dele. Agora, se há um mediador, já diz tudo. Mesmo inconsciente. Mesmo inconsciente, há um meio. Esse meio, sabe, é a mesma coisa, você tem que furar um buraco na parede. Você pode usar uma furadeira profissional, fazer isso em alguns segundos, ou a manivela. Quanto tempo você vai demorar? O buraco você vai fazer, mas há um mediador nesse caminho entre você e o buraco que tem que ser feito, que é o que dá condição. E qual é a condição que esse indivíduo dá? Então, há algumas décadas, os espíritos explicam que não reencarnam mais médiuns inconscientes. E eu posso dizer com tranquilidade que eu conhecia 1 ou 2 médiuns inconscientes. Todos os médiuns que eu conheço são semiconscientes, porque esse é o padrão, esse é o normal. Agora, o nível de consciência que ele vai ter no final da gira tem muito a ver com o preparo dele, com os anos de trabalho dele, a dedicação dele, a concentração dele. É outra história. Né? Então, e pouco importa a lembrança do médium sobre o que acontece ali. Porque um médium preparado, ele pouco lembra mesmo, e o que ele lembra não interessa nem para ele. Então só interessa para ele os ensinamentos. Então ele tem que reforçar para ele aquelas lições, aquele atendimento marcante. E o que é marcante? A história é marcante e aí a orientação das entidades é marcante. É onde ele aprende. É onde o que se chama de incorporação acontece de fato. Quando ele começa a incorporar os saberes transmitidos pelos espíritos. Incorporação não é essa situação de estar ali manifestado. Isso é transe mediúnico. Incorporação é o que fica depois. É o que a entidade deixa ali de aprendizado para o indivíduo. Né? Aí sumiu tudo aqui, não consigo ler nada. Posso fazer outra pergunta? Rafael Strangnet. Umbanda está muito engessada, todos os guias trabalhando igual, dando passe, muitas vezes ensinado a cruz, preto velho não benze, e nem mandinga mais, caboclo não pagela, exu não magia, etc. Só muda a voz porque as falas também são sempre as mesmas. Rafael, deve ser bem ruim esse terreiro que você está indo, bem chato mesmo, né? Eu não sei do que você está falando, não vejo isso, não entendi. Deve ser uma coisa muito pessoal, tá bem? Vamos para a próxima.
O que você pode dizer sobre o uso de álcool e maconha entre médios? Então tá, não tem nada a ver com terreiro. Eu posso dizer que se você está falando de alcoolismo e a maconha, são coisas que precisam ser resolvidas nesses indivíduos, né? Só isso, não tem nada a ver. Quando o médium desencarna, os guias que trabalhavam com ele ainda seguem nas giras dando sustentação, até incorporando novamente em outros médiums? É possível, mas não incorporar em outros médiums no mesmo ambiente ali é pouco provável. Porque quando existe o médium, existe uma teia de conectividade. Esses espíritos não estão aleatoriamente conectados a esse médium. Existe uma trama que define esse enredo. E essa trama tem a ver com a ancestralidade desse médium. Quando o médium desencarna, todos terão cumprido seu papel nessa encarnação e todos saem junto em retirada. Vamos embora, partiu Aruanda. Entendeu? Então, é um apego das pessoas. Ah, é aquele caboclinho que eu gostava tanto, ele não tá em ninguém aí? Tem ninguém aí com ele aí? Não é nada disso. Então é mais complexo, não é bem assim não. Agora, quando tem um terreiro que foi fundado por uma entidade, morre o médium que fundou, aí sim, o caboclo, a entidade chefe daquele terreiro, eventualmente vem para dar sustentação ao trabalho, mas não incorpora, ele está lá. Né? Ou ele simplesmente passa o bastão para outro que vai continuar o trabalho que ele começou aqui. Porque ele começou um trabalho e acabou. Ele começa e acaba com aquele médium normalmente. E vai embora. É vida que segue. Né? É isso. Queca Drummond. Umbanda joga ou não búzios? Vejo casos que jogam e outras não. No fim das contas, Umbanda joga ou não? Ou depende das vertentes? É correto o guia falar os orixás? Ok, é assim. Na mediunidade umbandista, mediunismo de terreiro, que a gente estuda em mediunidade na Umbanda, o médium umbandista ele é oracular por excelência, ele não precisa de recurso para isso. O indivíduo umbandista, não a Umbanda, o indivíduo umbandista ele é livre para ir aprender cartomancia, aprender búzios e etc., runas, enfim. Ele é livre para isso, borra do café, gota d'água, etc. Isso não é Umbanda, isso é o indivíduo, ok? A Umbanda não precisa, a Umbanda simplesmente a entidade incorpora e fala. Isso é oráculo manifestado, esse é o oráculo mais primitivo que existe. Então se você for buscar antropologicamente na Grécia, no Egito, é a manifestação do oráculo falado que acontece, não é ficar usando o recurso físico. É isso. É isso que acontece na Umbanda. Agora, se você vê isso dentro do terreiro, é uma coisa pessoal daquele médium, daquele sacerdote. A Umbanda não precisa de búzios. O que existe é uma vertente na Umbanda que tem um cruzamento muito forte com o culto de nação, que a gente chama de Umbanda Molocô ou Umbanda trançada. Nesse ambiente vai assimilar com muita influência as práticas, os preceitos do culto de nação, do candomblé. Então aí é que pode acontecer as consultas via búzios. Mas já não é mais nem Umbanda e tampouco candomblé. É uma coisa, né, que estão tentando criar uma fusão. É isso. Originalmente a Umbanda não usa de nenhum recurso oracular a não ser a própria mediunidade, porque a mediunidade, a manifestação do espírito, já é por si só oracular. E a entidade pode sim revelar o orixá da pessoa. Ponto final. Vamos lá? Salve, Rodrigo. Obrigado por todo o conhecimento. Minha pergunta é: desenvolvimento espiritual é essencialmente individual e sem o discernimento do que é do homem e o que vem dos espíritos. Ninguém consegue escapar dos julgamentos e acaba não ficando em nenhuma religião? Caramba, Marcelo, não entendi. Talvez por causa aqui que, né, tá difícil de entender algumas coisas. Mas, Rodrigo, e quando a entidade fala que era do pai e está com o filho agora, pois não teve a oportunidade de trabalhar com o pai, pois não tinha essa religião? Não entendi. Fala também sobre o boom de
Xara cigana sendo aberta, especialmente aqui no Rio de Janeiro, sendo que, bem, em terreiros de Umbanda tradicional as pessoas sabem lidar muito bem com a chegada desses espíritos. Depois de muito tempo encontrei uma casa séria onde estou conseguindo assimilar muita informação proveitosa. Legal, Fabi. Para quem está iniciando, me indique, por favor. Eu gostaria muito de ler um livro para quem está iniciando, me indique, por favor. Eu recomendo que você leia. Olha, tem muitas. Hoje, felizmente, nós temos muitas recomendações para iniciantes, mas tem uma, que é O Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saraceni, e também Umbanda não é Macumba, do Alexandre Comino. São duas indicações primordiais para quem está começando. Daí, você vai se abrir para um novo universo de conhecimento. Que mais, gente? O Marcos Sapo perguntando: qual a sua visão sobre entidades que começam a trabalhar com o médium e depois se recolhem com outras entidades assumindo o lugar? Marcos Sapo. Entendi. Quando uma entidade começa a trabalhar com você, depois ela se recolhe e outra entidade começa a trabalhar. Ah, sim. Isso daí que o Marcos Sapo, isso é comum. Né? Não é comum, mas eventualmente a gente vê isso ocorrer. Existe uma situação na estrutura de alguns médios que é assim, vai começar o desenvolvimento dele, de repente vem uma entidade e assume o desenvolvimento. Quando ele está pronto para começar os atendimentos, vem a entidade que vai assumir a frente disso. Às vezes o que vem é o mentor, ele está numa escala hierárquica na mediunidade do médium para desenvolver ele, preparar ele, o psiquismo dele, a estrutura energética dele, fazer esse enlace junto com as entidades. Quando ele prepara isso, ele se recolhe e fica na posição de mentor, que ele é um inspirador, ele não é a entidade que fica se manifestando. E aí vem o guia de trabalho, que assume a frente e é o que vai ter maior intimidade, maior convívio com o médium mesmo. Às vezes, o mentor é a entidade de trabalho, na maioria das vezes. Às vezes tem essa separação. E às vezes isso acontece só numa linha ou outra. Às vezes quem vem lá, o Exu que vem no começo do desenvolvimento do médium, é um Exu que está preparando ele. A hora que ele está pronto, ele se recolhe e vem o Exu de trabalho. Às vezes é o mentor que vai ser o guia de trabalho, também chama outra entidade para fazer o desenvolvimento. Quando ele acaba esse trabalho, ele se recolhe e vem. É só isso. É uma parceria. E aí tem a ver com coisas mais íntimas do médico, que aí tem que ser uma análise mais particular, né? Para entender por que aconteceu aquilo. Vamos ver aqui. Vai pegando as novas. Né? Não era ao vivo. Uma cabeça pode ser regida por mais de um mentor? Pode. É uma cabeça, né? É o indivíduo inteiro mesmo. Que mais? Bom, gente, 34 compartilhamentos, vamos ver se é verdade esse negócio. Senão eu já vou parar a live agora. Não, esse F5 não funciona não. Opa! Bom. Como? Vamos compartilhar, minha gente. Quanto tempo de ao vivo nós estamos? 40 minutos. A gente teria 20 minutos, mas com 38 compartilhamentos não rola. Beleza? Vamos fazer a vinhetinha para ver se vocês publicam aí o compartilhamento e eu já volto. Vamos lá. Vamos lá então. Cristiano Giangiacomo, parceirão, amigo, tudo bem, Cristiano? Bom dia, irmão. Axé, uma dúvida minha. Qual a função de uma mediunidade intuitiva dentro do ambiente de terreiro? Um médium intuitivo, sem incorporação, qual será a função dele? É a mesma função de qualquer um. A questão é se isso funciona bem. Né? Um médium que é intuitivo, ele tem que ser assertivo, senão não é intuição, é achismo. É uma problemática isso. Normalmente, quem é o médium intuitivo? É o Cambone. O Cambone é o médium intuitivo
bem desenvolvido, preparado e funcional. Ele conversa com as entidades sem entender o que elas falam, mas ele está intuindo tudo que ela está falando ali na hora. Não é quando a entidade vem e fala outro dialeto e ela traduz o que está falando. Quer dizer que ela sabe aquela língua. Né? É isso. Ressampa. Mestre, em relação ao esclarecimento que acabamos de ouvir, eu lembrei de casos em que o espírito desencarna, fica perdido por aqui, eles podem se manifestar ou até incorporar. Se ele está perdido, é bom que ele esteja longe, né? Então, se ele incorpora, ele está sendo conduzido por alguém. O que eu quero dizer? Ninguém entra no campo mediúnico de um médium sem autorização do médium. Ponto. Se o espírito está perdido, o que ele está querendo? Ele está querendo comunicar para pedir ajuda, provavelmente. Então tem que desmembrar a situação. Né? Essa coisa solta assim é que traz informação equivocada. Perdido por aqui é péssimo sinal. Péssimo sinal. Yasmin Gomes, bom dia, fala sobre suicídio na Umbanda. Há 6 anos meu pai se suicidou e a partir daí conheci a Umbanda, o que me esclareceu muito sobre, pois nunca acreditei no espiritismo que explica tudo com o Vale dos Suicidas. Já ouvi a respeito sobre outros umbandistas, mas queria ouvir sua opinião sobre o que acontece com o suicida depois de sua morte. E ela não concorda com o Vale dos Suicidas? É isso? Na Umbanda ela não começa assim. Ela fala que o espiritismo explica tudo com o Vale dos Suicidas, entendeu? Sim. Determina. Porque o Vale do Suicida é um manual mesmo, né? É uma obra reveladora. Veja bem, o suicídio, na perspectiva da moral umbandista, é problemático como é para a moral espírita. Como eu disse lá atrás, aqui hoje no ao vivo, já lá no começo, é o seguinte: a reencarnação, estar aqui é muito caro. É uma condição de extremo privilégio. Volto a dizer, estar aqui é uma oportunidade cara, rara e de extremo privilégio. Para você estar aqui, há uma fila de outros que não puderam estar. Você está aqui para você transcender, evoluir, melhorar. É uma grande oportunidade. Quando você se suicida, o suicídio, na maioria das vezes, é um ato de covardia, de suspensão. Porque não importa o enfrentamento. Caramba, tem cada enfrentamento. E que às vezes você olha o que a pessoa está passando e fala, não sei se eu aguentaria. Então imagine que alguém aguenta. Por honra ao fato de que está aqui. De modo que o suicídio é sim algo comparado à ideia de pecado. Você tem que pagar essa conta. Ao se suicidar, você tem que lidar com a consequência disso. Caso não fosse assim, o suicídio seria um preceito. Ah, tá difícil? Tiro na cabeça. Né? Sair dessa vida não é um botão de eject. Não pode simplesmente ejetar a missão. Então, é aí que é problemático. E aí existe o Vale dos Suicidas, um ambiente para onde a primeira sala que o suicida passa, lá não é a eternidade dele. Ele cai para esse ambiente, depois ele vai para um outro ambiente que tem a ver com os acúmulos que ele criou. E aí vai sendo distribuído isso. Para quem tem um parente, um pai, uma mãe que se suicidou, é difícil aceitar isso. Talvez seja difícil. Mas no mínimo tem que servir de orientação. O suicídio é algo realmente que está fora de cogitação de colocar panos quentes sobre o assunto. É uma queda, é um desperdício e o preço é alto. Porque quando o indivíduo se suicida, o que ele está fazendo? Ele está ejetando a missão. E o que está acontecendo? Está acontecendo algum enfrentamento. Houve um acúmulo de situação no indivíduo que levou ele a essa alternativa. E aí ele descobre que não resolveu.
Porque a ideia do suicídio é assim, eu vou cessar essa dor, eu vou acabar com esse problema, eu morro e acaba tudo. Aí ele simplesmente abre os olhos e não. Ele está com tudo aquilo e mais agora a consequência de ter feito algo que não havia alternativa possível. Ele não tinha essa possibilidade. É isso. Vamos lá? Felício Tadashi. No desenvolvimento, em relação aos pontos riscados, é melhor o médio conhecer diversos pontos para que a entidade use desse conhecimento ou é melhor o médio não pesquisar pontos para que não interfira? Independente dele estudar ou não ponto riscado, é importante que quando está incorporado, ele seja incorporado. Simplesmente isso. Né? Se ele está riscando coisa que ele leu no 3.333 pontos cantados riscados, volume 1, 2 e 3, aí tem uma coisa errada. Então, eu não sou o tipo de dirigente que vai falar não estude para não interferir, porque se tem médio interferindo, é problema meu. Se médio chegou na condição de incorporar e na fase que ele tem que manifestar algo, ele está com interferência e eu estou ignorando, isso é um problema meu de dirigente. Ele tem que ter conhecimento, tem que estudar tudo que ele puder e quiser. Agora, quando ele incorpora, é a entidade que tem que manifestar. Esse médio tem que ser um alicerce bom para o médio desenvolver o trabalho. Não tem que ser ele que vai dar subsídio à entidade. Ou a máscara, a entidade é a máscara para que ele seja ele mesmo e faça o que ele quiser. Tem uma coisa muito errada no processo. Então é isso. E aí? E aí nada, né, velho? Tá rolando uma treta nos comentários sobre linha dos piratas e mineiros. Ah, eu vi alguma coisa aí. Ai, o que tá rolando? A Fabi Flor tá dizendo, então, é o que eu tô te falando, não era uma linha de piratas. O cigano Tarim vinha com esse arquétipo de pirata, mas ele era primordialmente cigano, não é uma linha à parte. Ele era pirata, tinha essa recordação, traço marcante de pirata, mas ele respondia a Sarakali, era cigano, trabalhava nessa linha. Ó, a Karen tá brava, não é treta. Foi uma piada. Aonde que tá isso? Porque quem perguntou, né? A Karen perguntou e a Fabi tá explicando pra ela sobre isso dela. Bom, eu vi por aqui, passou e já foi. É uma pergunta sobre as linhas, né? De pirata. Qual que era a outra linha que a pessoa citou? Mineiros. Existe uma confusão no mineiro, né? Que tem o de Mina, Pai João de Mina, que a gente está falando de uma região. A gente tem o caboclo mineiro, que não é de Minas Gerais, mineiro de minério, que é um caboclo de Oxum. E às vezes é só um termo equivocado. Então quando a gente fala linha dos mineiros, é estranho, porque não faz sentido. Uma linha de Minas Gerais. Não faz o menor sentido. Por quê? Ah, mas e a linha dos baianos? A linha dos baianos é um arquétipo, uma homenagem ao povo, ao porto, né, onde começa o Brasil. Porque a gente tem o caboclo, que é um link ao indígena, ao dono da terra. Nós temos o preto velho, que é um link ao construtor dessa terra, uma região brasileira. Que não é o escravo, já é o preto velho, não é o escravo. Aquele tribal africano que foi acorrentado, aprisionado pelos seus compatriotas e vendido para os europeus e chegou aqui. O preto velho não é esse cara. O preto velho já é o africano catequizado, batizado. Por isso ele tem nome de cristão. Senão os nomes seriam impronunciáveis para nós no dialeto deles. E já fala português, já fala de santo, fala de Jesus. Então não é o mesmo africano. O africano chegou aqui, sangue nos olhos, fudido, puto com tudo que está acontecendo na vida dele.
Tem que pensar. Então é arquétipo, tá? Parar de confundir as coisas. Então o caboclo é o dono da terra, é o índio, o caboclo é o dono da terra, o preto velho é o construtor dessa terra, e os baianos, a origem dessa terra, onde começa o descobrimento, começa a aportar a chegada desse processo de colonização. Aí tem mais informações depois disso, né? Volto a dizer a importância do estudo Entidades de Umbanda, né? Que eu trato disso durante 8 semanas, linha a linha, e a fundamentação espiritual, histórica, contextual deles e campo de atuação. Mas para organizar isso, aí a linha dos mineiros, por quê? Então vai ter a linha dos paulistas, né? Aí vai começar a bagunça, a linha dos gaúchos, e aí tem que me explicar qual é o fundamento, qual é o arquétipo, qual é o campo de atuação. É isso que justifica uma linha de trabalho. A linha dos piratas, quando você olha historicamente, quem é o pirata? É o ladrão. Ladrão do mar. É o bandido, o marginal, vagabundo. Então, a linha dos piratas, na verdade, é um símbolo para um marinheiro quimbandeiro. Vamos dizer assim, um marinheiro que trabalha muito com a força de Exu. É esse que vem a ser o pirata. É muito difícil, não é uma linha, é um grupo de espíritos. E aí a gente tem que entender o que é a hierarquia das linhas de trabalho, o que é linha de trabalho, o que é falange e o que são grupos de espíritos. Por exemplo, tem os cangaceiros, que também são bandidos. Eu acho cangaceiro, mas o que é historicamente? Bandido. Mas não é o que são no terreiro. Não é. Que remete à braveza. Quebrar demanda, eles vêm outra questão. E são grupo de espíritos, não é linha de trabalho. Então a gente usa as palavras muito erradas na Umbanda. Tem gente que chama meu orixá Tupinambá. Não é meu orixá Tupinambá, é o caboclo Tupinambá. A entidade não é orixá. Use os termos corretos. Meu orixá, Pai João falou. Então Deus nos acuda, a Umbanda é muito terra de ninguém. Então linha de trabalho é uma coisa, falange é outra, e grupos de espíritos é outra. Tá bom? É isso. Acho que resolve a questão, né? A Karen tá falando, continua falando, mas não sei, eu já perdi a... Ela estudou... Sim, mas eu vi que aí o pai de santo falou de uma linha, mas ela não citou a linha aqui, agora tá... Edna, Saravá, fui desenvolvida no candomblé de Alaqueto. Sempre que estava tudo certo para fazer santo, dava alguma coisa errada e eu saía do terreiro. Depois de muitos anos de procura, encontrei a Umbanda na Bahia. Hoje me sinto completo na Umbanda. Legal o relato, obrigado, Edna. Larissa, bom dia. Qual a sua opinião sobre ansiolítico e ou antidepressivos na gira? Atrapalham a incorporação? Acho que a sua pergunta seria sobre pessoas que fazem uso de ansiolítico, né? Não é na gira. Então a gente tem que entender se a pessoa usa isso por recomendação médica. A gente está falando de uma pessoa que tem depressão, né, clinicamente diagnosticada, ou seja, ela precisa desse subsídio químico para ficar bem. Então é isso, não tem nada o que dizer. Ponto final. A pessoa ir dopada para o terreiro é outra conversa. E tem isso. A pessoa que voluntariamente se automedica, fica dopada, se arrastando aquela vida louca, aí é outra estrutura. Então não tem nada demais. O Kenny Jansan fala: o pirata é um espírito que trabalha entre a linha da direita e da esquerda. Linha intermediária, seria isso? Então a pergunta dele é: existe uma linha intermediária? Não é linha. Mas essa coisa da esquerda e da direita, entendeu? O baiano, ele às vezes está na direita, às vezes está na esquerda. O cangaceiro às vezes está na direita, às vezes está na esquerda. Não é isso. É assim, todas as linhas de trabalho podem trabalhar, que a gente chamava antigamente de cruzado. Já ouviu falar? Nossa, o caboclo veio cruzado com o Exu. Não é que estava metá, essa imagem do Marabô. Né? Eu já vi uma cena, uma das cenas mais bizarras que eu já vi foi a pessoa aqui incorporada, eu acho que ela imaginava que ela era uma hidra de 2 cabeças, né? Aí ele falava assim: "Eixe, filho, olha que esquizofrenia, né? Descontrolado, tá? Tinha que ter um antidepressivo para essa pessoa ficar calma ali."
Então, não é isso. Quando ela vem, o caboclo ele pode vir naquela gira sob ordem de comando de Exu. Trabalhar na energia de Exu por causa de uma questão específica. É isso que a gente está falando. Há linhas que faz esse trânsito com mais facilidade. Por exemplo, tem a linha dos caboclos quimbandeiro. Aí sim, eles já vêm cruzado com a força de Exu. E aí você vai ter baiano mais vocacionado a trabalhar com Exu. Outros nem tanto. Na linha de baianos a gente vê esse trânsito com mais facilidade. Na linha de boiadeiro é mais intenso ainda. Mas todos poderiam. Já vi preto velho quimbandeiro, todo mundo já deve conhecer. Mas já vi preto velho que não é quimbandeiro ter que trabalhar junto com o Exu por uma coisa específica. E a Umbanda é uma versatilidade absurda, né? É isso. De repente acho que resolveu, né? Resolveu. Hugo Pinto, tem muita gente que poderia e deveria estudar mais, porque toda essa informação está passada nos cursos, nos livros, no trabalho diário. É muita gente a querer ser médio e muito pouco estudo, o que dá origem a instrumentos muito fracos, com muito pouca estrutura e fundamento. Obrigado pela participação, Hugo. Isadora Zaroni. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Trabalho na corrente como Cambone. Sei que sou médium e algumas vezes o pai da casa pega nas minhas mãos e chama Iemanjá. Ocorre que não consigo sentir a vibração como eu imaginava. Sinto uma angústia, vontade de chorar horrorosa, mas não é de felicidade, é angústia mesmo. Depois passa. Como saber se sou eu ou a manifestação? O que preciso fazer para incorporar de fato? Isadora, o importante é confiar no terreiro, no seu sacerdote. Difícil dizer qualquer coisa nesse sentido. Eu acho estranho que você se sinta angustiada numa evocação de orixá. Isso precisa ser avaliado com mais critério. De repente está sinalizando alguma coisa aí, alguma coisa que está tentando abrir que não deveria, ou a manifestação dessa força espiritual está abrindo questões emocionais em você, resolvendo algumas questões dentro de você, para depois desencadear um processo mediúnico. Tudo tem que ser avaliado, e o sacerdote da sua casa deveria resolver essa questão com você, tá bem? Daniel, bom dia. Por que em alguns centros ogãs ganham uma notoriedade maior e são equiparados a sacerdotes quando os dirigentes estão incorporados? Vejo muito isso em centro que não usa tabaco. Eu não entendi, né? Não faz sentido, mas enfim. O ogã é um sacerdote. O ogã tem o ogã e tem os atabaqueiros junto com ele, que é o que formam a curimba. É isso. Nós temos 3 pilares sacerdotais no terreiro. O médium sacerdote, que é o que dirige o terreiro. O ogã, que é o sacerdote instrumental, musical. E o cambone-chefe, que é o sacerdote organizacional. Médium, o sacerdote incorpora. A gira fica sob comando e responsabilidade do ogã, a manutenção vibratória, mágica e o movimento musical. E o sacerdote Cambone fica responsável por manter tudo em ordem, funcionando, acontecendo. É isso. Só que a gente sabe que poucos terreiros entendem esse tripé e organizam-se dessa forma. Outra história. Vamos encerrar então, né, minha gente? O link para o e-book Abertura de Caminhos com Tranca-Ruas está aí disponível para todos. Baixe. Nós estamos em pleno lançamento também do estudo Zé Pilintra e a Linha dos Malandros. Está aí a oportunidade com o pai David Dias, que começa dia 24. E está aí disponível no nosso YouTube, em alguns lugares no Facebook também, a palestra do lançamento do livro Caridade, Amor e Perversão, um diálogo entre eu e meu irmão, o pai Alexandre Comino. E o livro está à disposição no link aí, que a Natália está colocando, e você pode adquirir o seu exemplar. Entre no link do livro caridadeamorperversão.com.br para saber a agenda de lançamento. Nós estaremos dia 7 de setembro no Rio de Janeiro, na Bienal do Rio. Estaremos em novembro na Bahia, em dezembro em Curitiba, no evento Não Bata a Cabeça Toda, do terreiro do Pai Maneco, sob o comando da mãe Lucília. Em novembro, dia 18 de novembro, na Bahia, num evento organizado pelo Kumoa, um grande evento que vai ter lá o primeiro encontro de umbandistas da Bahia, e
faremos o lançamento lá também. E é legal você adquirir o seu exemplar, ler tudo, para daí ir lá pegar a assinatura e prestigiar a gente, tá bem? Gente, muito grato pela audiência, pela participação, pelo compartilhamento. Quem não compartilhou, azar. E estamos aqui a qualquer momento voltando com a nossa transmissão ao vivo, falando de coisas do universo da Umbanda, falando tudo, quebrando tudo, Sexta-feira da Maldade, tá bem? E em breve lançaremos mais uma série do Umbanda ED, a série Abuso de Poder. Vamos ver o que sai. Grande abraço, axé, mojubá, saravá e até uma próxima. Valeu!